Bom dia! Essa é a primeira live que eu faço logo cedinho e eu espero que seja a melhor, a melhor de hoje, porque teremos sempre muitas lives. Bom dia, Jaque, bom dia, todo mundo que acordou cedo para ouvir falar de um assunto que eu tenho certeza que está pegando em muitos ambientes de trabalho, né? Pelo menos é o que eu ouço. Já que você que entrou aí, tá, me dá um sinalzinho se o som tá ótimo, se tá tudo certo para ouvir. Eu tenho certeza de que esse assunto é um assunto que pega muito no ambiente de trabalho. Tem muita gente que precisa, bom dia, bom dia. Tem muita gente que precisa trabalhar esses aspectos para poder de alguma maneira entender como melhorar o seu ambiente de trabalho para ser mais feliz no seu ambiente de trabalho. E para falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa que é especialista nele, né? Há pouco tempo o Marcelo Oliveira, que está aqui com a gente já, daqui a pouquinho eu boto ele aqui. O Marcelo, ele me convidou, Thalita, vem assistir uma palestra que eu vou fazer aqui no Google. E essa palestra vai falar sobre, deixa eu pegar aqui o nome certinho, Eu e o Outro no Ambiente de Trabalho, um papo sobre feedback e gestão de conflitos. E, puxa, eu achei muito interessante o título da palestra, mas mais ainda, né, a gente falar sobre mim e sobre o outro, porque é justamente isso que a gente precisa no ambiente de trabalho. Um olhar para si mesmo, claro, entender quem é você ali naquele ambiente, mas um olhar para a relação, um olhar para o outro. Como é que a gente trabalha essa relação para que o ambiente seja um melhor ambiente e não só em relação às questões de relacionamento, mas que seja um ambiente produtivo, que seja um ambiente saudável, que seja um ambiente em que as pessoas possam de verdade colocar o seu melhor. Se eu estou me sentindo melhor, se eu estou me sentindo bem com as pessoas que estão ao meu redor, se eu estou sentindo que eu posso confiar naquelas pessoas, se eu sinto que de alguma maneira eu sou bem visto, bem tratado, bem recebido, eu com certeza vou colocar o meu melhor, vou tirar as paredes e vou colocar o que eu tenho de melhor. E aí eu falei, Marcelo, eu infelizmente não consigo ir até o Google porque as agendas não estão deixando. No entanto, eu gostaria muito de bater um papo com você sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir um pouco sobre o que você está dizendo lá no Google. E eu tenho certeza de que esse assunto, ele mexe muito com com as relações suas com o teu trabalho e suas com as pessoas. Eu tenho certeza de que ele é um assunto a gente tem que tomar cuidado com ele quando a gente fala de felicidade no trabalho, porque a relação no trabalho ela é muito importante para que você seja de verdade feliz no trabalho. Então, quando você cuida das relações, quando você cuida do outro, você cuida também de você e aí com isso a gente consegue de verdade ser mais feliz no trabalho. Então, o Marcelo, eu vou falar um pouquinho sobre ele antes de chamá-lo aqui. Ele é formado em comunicação social, com especialização em estratégia e gestão de pessoas e liderança. Ele tem foco em ajudar líderes a se comunicarem de forma assertiva e a desenvolverem equipes engajadas por meio de mentoria. Então, hoje ele é um mentor e dentro dessa mentoria ele trabalha com líderes que precisam se comunicar de forma organizada, de forma estratégica, de forma humana e com isso engajar as equipes. Gente, alguém não precisa disso? Bom dia aí para quem está chegando. Tô dando um tchauzinho aqui, um bom dia, oi, bom dia. Alguma empresa, alguma equipe não precisa de líderes que saibam se comunicar? Eu duvido que tenha uma que não precise. Então, com certeza, o trabalho do Marcelo é infinitamente importante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre como é que ele tem usado as ferramentas de feedback para isso. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tá Tudo me ouvindo ótimo com direitinho? você? Tudo, eu tô te ouvindo Legal. bem. Pessoal, todo mundo dá um joinha aí se está ouvindo bem o Marcelo, por favor. Bom dia, seja bem-vindo, Marcelo. Desculpa te tirar da cama logo cedo. Espero que seja uma boa live aí para todos nós.
Bom dia, Thalita. Bom dia, todo mundo. Primeiro, agradecer o convite, fantástico, muito legal. E ainda mais, tá falando de um assunto tão bacana, né? E começa a semana já ir mexendo com insights, com esse assunto é bem legal. Legal. Ó, ontem a gente brincou na rede social, né? Eu brinquei. Segunda-feira é sempre um dia, né, em que as pessoas dizem que é o dia do mau humor, é o dia do problema, é o dia. E eu quero trazer aqui uma possibilidade da gente fazer um dia diferente. Não só um dia, uma semana. A gente está começando a semana agora, né? Então eu tenho certeza de que os insights que o Marcelo vai trazer aqui hoje para a gente podem e devem fazer uma semana melhor. Então todo mundo que está aí, eu vou dar um desafio para vocês. Não simplesmente ouvir o que o Marcelo vai dizer, mas praticar. Usar isso durante a semana para o seu bem e para o bem do seu ambiente de trabalho. Você acha que assim a gente muda alguma coisa, Marcelo? Ah, sim, com certeza. É como um amigo meu que ele trabalha um tema chamado Evolução do Pouquinho, Eduardo Zugaib, super bacana. E ele fala Ótimo. que a evolução do pouquinho é justamente isso, a gente mudando um pouquinho todo dia e causar nossa transformação. Então, se a gente for mudando aos pouquinhos, for trabalhando no feedback, for pensando no nosso ambiente, o quanto que a gente pode transformar não só o nosso, como o do outro, né, que está ali com a gente todo dia, praticamente mais do que a nossa família, né? Eu acho que é bem legal, sim. Legal. Essa semana eu falei sobre um tema aqui importante, né? Se a gente está no ambiente de trabalho complicado e multiplica, né, 1 hora daquela complicação por 8 horas do dia. Multiplica 8 dias, 8 horas por 5 dias da semana. 5 dias da semana por 4 semanas do mês. 4 semanas do mês por 11 meses, pensando que a gente passa um mês de férias. E 11 meses complicado. 11 meses vezes 40 anos que a gente vai trabalhar, gente, não dá, a conta não fecha. A gente precisa ter um bom ambiente de trabalho, porque senão ninguém suporta, né, essa vida de trabalhar com dificuldades, com problemas de relacionamento por esse tempo todo que nós vamos trabalhar, certo? Isso mesmo. Então tá bom. Marcelo, para começar, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Eu trabalhei por 21 anos dentro do ambiente de trabalho, dos ambientes corporativos, então eu sei muito bem que feedback ainda é uma palavra que é um tabu, né? Quando a gente fala de feedback, cada um ouve uma coisa e tem muita gente que tem trauma dessa palavra. Então, minha primeira pergunta é: por que a gente ainda tem tanta dificuldade com esse termo feedback no ambiente de trabalho? Realmente é um termo que às vezes assombra as pessoas, né? E agora recentemente eu resolvi fazer uma brincadeira, fazer uma pesquisa rápida. Algumas pessoas da minha rede de conexão no LinkedIn, no grupo de WhatsApp, e fiz algumas perguntas relacionadas a essa dificuldade de se fazer o feedback. E o interessante é que 50% falaram que acredita que essa dificuldade surge porque as pessoas não conseguem entender exatamente o que é um feedback. Né? Você tem aquela Uhum. cultura de que o feedback é para você punir a pessoa, é para você repreender porque ela fez alguma coisa errada, ou então você tem que dar um feedback porque aconteceu alguma coisa muito bacana, então você tem que elogiar, você tem que fazer um reconhecimento. Né? E ele vai além disso. O Rodrigo Janfredo, que é um rapaz super bacana que eu acompanho no LinkedIn, Uhum. ele fez um comentário no artigo que ele escreveu, que eu achei isso fantástico. Ele fala que o feedback, quando ele é bem usado, bem alinhado com o propósito, né? Resumindo o que ele falou, ele pode ser inclusive um mini curso. Por quê? Uhum. Porque você acaba direcionando a pessoa, né? Você acaba dando uma orientação, um direcionamento sobre algo que está acontecendo e você vai capacitar ela, né? Ela não vai voltar. Se o feedback foi bem feito, ela não vai voltar a fazer aquele negócio de novo errado, ou vai corrigir o seu direcionamento, vai se desenvolver melhor. Uhum. 37% das pessoas que eu conversei falaram que a dificuldade de se fazer um feedback é falta de sensibilidade, de entender a necessidade do outro.
E aí a gente entra aquela história da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Eu acho complicado esse negócio, né? De você, não, eu vou me colocar no lugar do outro. Não é só se colocar, porque às vezes é difícil a gente entender exatamente o que a pessoa está passando. Mas é você entender o contexto, né? Às vezes você, na hora de fazer o feedback, se você tem essa cultura de que é algo de correção, eu vou corrigir, eu vou punir, ou então eu tenho que reconhecer, você acaba pulando essa etapa de contextualizar, de entender o que está acontecendo, por que aquilo ocorreu daquela forma. Uhum. E 13% das pessoas que conversaram comigo acredita que o problema é saber ouvir e absorver esse feedback. Então, tanto quando eu estou recebendo, quanto a minha expectativa em fazer isso para a pessoa, né? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, eu não vou, eu tenho dificuldade, eu não vou falar para fulano alguma coisa porque eu tenho medo da reação. Ou então, Uhum. poxa, eu não gosto de ouvir feedback de A ou B porque eles não têm a capacitação que eu tenho, eles não conhecem o meu trabalho, não sabem os problemas que eu estou passando. E você saber absorver é muito importante, né? Existe um termo Uhum. chamado coachability, né? Que é exatamente isso. É a tua habilidade de absorver um feedback e colocar isso em prática no teu dia a dia, no teu desenvolvimento, né? É Uhum. você enxergar que qualquer pessoa pode estar enxergando algo que você não está vendo. Você vê que, por exemplo, a forma como você entra no teu trabalho e interage com as pessoas, a moça do cafezinho que não tem nada a ver com o teu setor de vendas, ela está enxergando o jeito que você está falando, o momento que você está passando, algo que você está vivendo, e que outras pessoas no teu setor às vezes não tá, porque no momento que você vai lá tomar um café, falar um bom dia para ela, ela está enxergando uma coisa diferente, um lado diferente seu. Uhum. Então, E às eu vezes vejo você recebe feedback de quem menos espera, né? E aquela exatamente, pessoa né? tem um olhar para aquilo que Isso, talvez você não imagine, e né? e assim, olhando essa pesquisa, esse bate-papo que eu tive com o pessoal, dá para você ter um panorama bem interessante, né? O fato de você não entender exatamente o que é um feedback, te complica na hora de você entender o ambiente, de você contextualizar, e aí Uhum. ainda mais na hora de absorver, né? Acaba virando um evento em cadeia, né? Isso Uhum. é complicado. Eu lembro que quando eu estava dentro das empresas, as pessoas brincavam assim, ó, ixi, hoje eu tomei a palavra era tomei. Então, era como se fosse uma coisa muito ruim, né? Ou então, os líderes falavam assim, ó, não, eu vou ter que dar um feedback. E aquilo parecia que era uma bronca, né? Não vou ter que dar, não vou ter que conversar com aquela pessoa, vou ter que dar o feedback como se eu estivesse dando uma bronca naquela pessoa. Então, eu acho que em muitos ambientes de trabalho, o termo acabou ficando um termo pejorativo, ruim, até as pessoas falam brincando sobre isso, né? Mas acabou ficando um termo que não é propriamente uma possibilidade de melhoria, Não, né? e, Então, e é cultural, e inclusive, se você for pensar, até no modelo de gestão, né? Se você pegar uhum, a nossa carreira, a gente que está mais tempo na estrada, a gente cresceu dentro daquele modelo mais clássico, onde o conflito ele é visto como um problema. Então, uhum, a hora que você vai dar um feedback, significa que você tem um conflito. Se você tem um conflito, significa que você está falhando. Se você está falhando, você não está tão eficaz, você tem algo que não está legal e as pessoas têm essa dificuldade de admitir que existe uma deficiência que você precisa uhum, melhorar. Então é algo muito cultural. Você pega empresas que têm uma cultura mais que nasceu mais recente, que nasceram mais agora, né, para a virada do século, eles têm uma facilidade melhor de trabalhar isso, né? uhum, Então é mais uma coisa assim muito cultural para a gente trabalhar. Uma amiga minha, a Ellen, ela trabalha com cultura, com marketing, né? E ela fala muito sobre quebra de barreiras culturais. uhum, E a barreira cultural, ela influencia muito, né, na hora de você fazer um feedback, na hora de você absorver isso, na hora de você aprender isso. Mas existem algumas coisas, algumas influências que a gente traz, que a gente precisa estar desenvolvendo, nós precisamos desenvolver isso e para poder orientar uma pessoa, principalmente quando você está numa posição de liderança, né? uhum, Onde a tua equipe está esperando que você
leve um direcionamento para eles, que oriente, que desenvolva a carreira deles. E, e aí entra muito de comunicação. Eu acho essa relação muito legal. Porque às vezes você fala, o líder precisa se comunicar. E aí você dá pro cara um treinamento de técnicas de apresentação, Uhum, dicção, uma série de coisas. E o problema não é esse. O problema é ele entender, por exemplo, como alinhar com a equipe dele, o que que é uma cultura organizacional, o que que a pessoa tem que estar, qual é a expectativa que a empresa tem em relação a ela. É esse O tipo cara de vai coisa para que vai. o cara vai para o treinamento, volta um super palestrante, mas ainda assim não consegue se comunicar com a equipe, né? Exatamente, né? É isso que você vai conseguir fazer o feedback legal. É você conseguir mostrar para a pessoa uma relevância, né? Se você não consegue alinhar ela com a necessidade da empresa, com a estratégia, com o que a pessoa precisa estar ali, você vai cobrar, ele vai fazer, ok, mas ele está fazendo automático, ele não entende o porquê daquilo, por que ele precisa fazer, então ele não consegue enxergar um ponto Com de certeza. desenvolvimento para ele. É mais um executor. Ou como eu já ouvi uma vez numa empresa que eu trabalhei, você vira uma caquinha apertador de botão. Né? Exatamente. Marcelo, e falando de liderança, né, que é inclusive o teu público aí, me fala uma coisa, só o líder deve dar feedback ou isso é importante para a equipe inteira? Como é? Eu sempre ouço muito aqui dos meus clientes, mas eu sofro porque o meu líder não sabe dar feedback, meu líder não sabe conversar direito. Há pouco tempo eu tive uma conversa com uma das minhas clientes aqui, que ela tem uma posição de gestão, mas responde para uma pessoa que tem uma posição muito alta. E aí ela me contou assim, olha, o feedback do ano, né? Aquele dia que você senta com o teu líder para ele falar o feedback do ano, a empresa tem um range ali, né? Você pode ficar entre, sei lá, 1 e 6. E aí diz que o líder fez assim, olha, você não é 1, também você não é 6, você é 4,7. E a conversa acabou aí. E ela me falou assim, ó, até hoje eu tô tentando entender a conta, porque o que ele me disse É foram complicado. só números, exatamente. Então a minha pergunta é, ok, a gente já entendeu que esse líder não tem capacidade, não tem competência para dar um feedback, mas isso é coisa só de líder? Não, não. Na verdade, o feedback, qualquer pessoa, né, que está perto de você, que está te observando, está te acompanhando, pode fazer. Os pares pode fazer, né? A tua equipe, dentro da tua equipe, um, um fornecedor, você pode receber um feedback de um fornecedor interno ou externo, um cliente. O que a gente precisa enxergar é que o feedback ele traz alguns benefícios, né? E dentre esses benefícios, você tem a chance de se comunicar com outras pessoas, né? De ver o teu desenvolvimento pela ótica de outras pessoas. Você consegue se desenvolver em termos de empatia, né? Você criar um rapport com a pessoa também. Você consegue desenvolver conflitos ali dentro, né? Você ajuda colegas a se desenvolver na forma de carreira. Porque na hora que você no dia a dia está mais perto das pessoas. É por isso que eu gosto muito da avaliação 360. A 360 todo mundo participa, todo mundo te dá esse feedback, todo mundo começa a Todo enxergar mundo como é que está ajuda funcionando. todo mundo, né? Exatamente. E às vezes Uhum. o teu líder, ele não está 100% do tempo contigo, né? E ele não enxerga alguns pontos que o teu colega do lado está vendo as dificuldades, como que você lida com determinadas situações, com determinados níveis de problema. Então, você está do lado, você viu um colega, você consegue enxergar algum ponto de melhoria que ele pode trabalhar, você vem, conversa com ele, você faz um feedback e, e aí você vai ajudando, né? Você é um cliente interno, você recebeu alguma coisa do teu fornecedor e viu que dá para melhorar, que o processo pode estar melhorando, você vai falar isso também. Então, o feedback, na verdade, como o próprio nome diz, ele é uma alimentação de retorno, né? Você Uhum. dá um retorno para as pessoas sobre algo, você dá um redirecionamento. Então, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser o líder, né? Acho que fica você Legal. esperar o líder acaba sendo muito reativo. E acaba você. Eu sempre digo aos meus clientes assim, ó.
você não pode se vitimizar diante da dificuldade que alguém tem de te dar um feedback. Então, se coloque à frente e faça você primeiro, né? Porque às vezes o líder não foi preparado para isso, né? Como a gente está dizendo aqui, tem muito líder que acha que dar feedback é saber falar em público, é saber uma comunicação mais abrangente. E não é, né? Muitas vezes é muito mais difícil um a um do que uma fala em público, né? Sim, Então, muito. nem todos os líderes estão preparados para esse um a um. E se o teu líder não está preparado, faça você mesmo esse papel, ajude, né? Ajude-o. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito aqui nos meus clientes. Eu brinco assim, ó, quem está enxergando melhor tem o dever de corrigir aquilo que está acontecendo. Então, se você é a pessoa que está enxergando aquela situação e não consegue, né, quem devia estar resolvendo isso não está resolvendo, vá lá você mesmo e faça, né? E você estimula um ambiente colaborativo, né? Isso é bem legal. Quando o líder estimula esse tipo de ambiente, ou você deixa de ter um grupo de pessoas, um apanhado de gente fazendo uma atividade, você passa a ter um time, você passa a ter pessoas trabalhando em sinergia. Isso é legal, né? Uma Você equipe não jogando fica junto, né? preocupado, exatamente, você não fica preocupado só com a tua meta, você pensa na meta do grupo e aí você começa a ver onde você pode ajudar. É bem legal. Então, você trabalhar, você estimular a tua equipe a fazer o feedback junto com você fazer todo mundo trabalhar, um ajudar o outro, é bem interessante. Você consegue desenvolver não só uma pessoa, mas você desenvolve a equipe inteira. Por isso que é legal não só o líder fazer, mas todo mundo. Todo mundo entrar na onda, né? E fala uma coisa, eu sempre ouço aqui perguntas tipo, Thalita, o que é que eu preciso fazer para me diferenciar, para ser mais competitivo, para me destacar no mercado? Me fala, a pessoa que sabe dar um bom feedback, ele tem essa diferenciação? Como é que ele é visto diante do mercado? Como é que ele é avaliado? Isso é uma coisa que vale a pena investir? Ah, com certeza vale a pena você investir. Não só em termos de feedback, né? Semana passada a gente conversou, além da palestra do feedback, eu fiz uma outra sobre pitch, sobre Canva, modelagem de negócio, também lá na Google. E a gente conversou um pouco sobre isso. E o que acontece? O pitch acaba não sendo tão diferente, porque você precisa fazer, a estrutura é basicamente a mesma. Você tem que contextualizar, você tem que mostrar um impacto, você tem que dar uma solução. E o que acontece? Quando você consegue se expressar dessa forma, quando você consegue se comunicar dessa forma, você desenvolve um poder de síntese mais fácil, maior, né? Então, se você Uhum. tem um poder de síntese maior, na hora que você está indo para supor, pra uma entrevista de emprego e alguém começa a perguntar alguma coisa de você, você consegue se vender melhor, porque você tem um poder de síntese, né? Você consegue mostrar, se contextualizar, mostrar o impacto que você pode oferecer e a solução que você pode entregar. Não trabalha a mesma coisa, né? Você desenvolver ali com seus pares. Então, o feedback, eu acredito que não só você saber fazer o feedback, mas você conseguir desenvolver esse poder de síntese. Você poder se expressar melhor, saber levar uma comunicação realmente relevante. Isso daí você acaba se diferenciando, porque hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade, né? E ela se camufla no meio de outras coisas, de outros problemas, de outras deficiências, de outros gaps que a gente tem. Mas a comunicação ela acaba sendo a base de tudo. Quando você aprende a trabalhar isso, quando você aprende a se comunicar, você aprende a dar relevância à tua voz, com certeza você se destaca, você começa a ter um diferencial bacana. Uma coisa que eu acho muito legal é você treinar isso e com pessoas que te conhecem e que Uhum. não conhecem o que você faz. Isso é muito legal. O que eu faço? Eu tenho vamos dizer assim, uma coach particular, vamos dizer assim. Tudo que eu Uhum. vou fazer, eu gosto de mostrar isso para minha esposa, para Daniela. Ah, muito bom. Ela é extremamente, Usando as ela ferramentas dentro de casa, né? Para dar ideia. exatamente.
Muito bom. Não só eu, como a minha filha também gosta de fazer isso, a gente mostra o conteúdo para ela, a gente expõe as coisas para ela e ela vem pontuando os problemas que a gente precisa corrigir, onde precisa melhorar. E ela faz exatamente isso, ela tem um poder de síntese muito grande. Então o que Legal. acontece? Ela fala, olha, isso daqui não está legal por causa disso, vai ter um impacto X ou Y e melhor melhorar desse jeito. Eu lembro que a primeira palestra que eu fiz lá na Google, eu mostrei para ela e ela fez eu refazer pelo menos umas 6 vezes, mais ou menos. E eu apontava. Então, isso é um feedback, é você saber se expressar, é você saber apontar e você direcionar o impacto, né? E saber fazer um bom feedback, né? Então, eu sempre uso ela como exemplo porque ela é muito boa nessa parte. Legal. Então, e assim, você saber fazer isso não só melhora a tua comunicação, como também te dá uma oportunidade de se conectar com as pessoas, né? Com certeza. Então, na hora que você está tentando se destacar no mercado, se você consegue se conectar, se você consegue conversar melhor com teu público-alvo, você acaba tendo um diferencial, você acaba aparecendo mais. Excelente. É um bom exercício de empregabilidade, né? E me fala Sim, com uma certeza. coisa. Quando a gente está falando, eu comecei falando isso aqui, né? Olha lá, tem gente entrando aí, ó, Liga Comunicação. Bom dia, Marcelo, profissional top, muito bom. Quando a gente está falando de feedback, quando a gente está falando de ajudar o outro a crescer e também se colocar, né, à disposição para melhorar, para crescer, como que isso influencia, como é que isso impacta no ambiente de trabalho? Quando a gente, nós que trabalhamos aí com a parte de recursos humanos, com as ferramentas e tal, a gente sabe, né, que existe dentro do ambiente de trabalho aquilo que a gente chama de engajamento, de ambiente, de clima organizacional. O quanto que um bom feedback, bem dado, bem organizado, bem estruturado, ajuda a melhorar esse ambiente de trabalho? Ajuda bastante. A palestra que eu fiz na Google semana passada, né, o nome dela, Eu e o Outro, surgiu por uma experiência que a minha filha teve na faculdade quando ela começou. Ela chegou pra gente em casa e falou assim, nossa, tem um programa lá super bacana. E aí eu acabei pegando uma apropriaçãozinha cultural de leve. Se chama exatamente Eu e o Outro. Então o que que a Hum. faculdade faz? Ela pega as pessoas que não são da cidade de São Paulo e dá todo o apoio. Então ela orienta como você chegar, onde você se alimentar, Hum. que ônibus você pega, metrô, melhores restaurantes, o melhor lugar para você morar, tem umas coisas assim. Eu falei, poxa, Uhum. isso tem muito a ver com o ambiente organizacional. Quando você trabalha esse tipo de coisa, você desenvolve as pessoas para se conectar dentro do grupo, e aí volta aquilo que eu falei, né? Você deixa de ter um apanhado de gente fazendo alguma atividade e aí louco atrás de uma meta, e você passa a ter uma equipe. Quando você tem uma equipe, as pessoas trabalhando de forma colaborativa, o clima automaticamente melhora e fica mais agradável. Você começa a não sofrer tanto na segunda-feira, por exemplo, né? Pois Você é. sabe que o clima é Eu queria bacana. perguntar uma coisa aqui para quem tá assistindo a gente. Quem é que hoje está indo para o trabalho, está começando a semana e está pensando, meu Deus, como eu vou resolver? Dá um joinha aí, ó, assim, ó. Como é que eu vou resolver uma questão de relacionamento no trabalho ou esta semana, né? Ou que tem dificuldade aí com esse termo? Bota aí uma perguntinha, bota um joinha aí para a gente entender o quanto que esse tema é relevante para vocês. Obrigada, né? Pode continuar, Então, Marcelo. e assim, a hora que você trabalha de forma colaborativa, né, e tá agradável e tá bacana de você ir, você, por mais difícil que esteja a pressão, os prazos estão mais curtos, estão apertados e tal, você sabe que você tem pessoas que você pode contar ali dentro, que vão aliviar aquela tua pressão, que vão te ajudar. Isso aí acaba aumentando o engajamento, né? Uhum. Você trabalhar com pessoas assim, você aumenta o engajamento, você melhora o tal do pertencimento, né? Sentimento de pertencimento, porque você passa a se sentir à vontade no teu ambiente de trabalho. Então influencia muito, né?
Você saber que se você tiver com alguma dificuldade, se estiver fazendo alguma coisa errada, alguém do teu lado, outro gestor, eles vão chegar e vão falar com você, vão saber te orientar, te colocar de volta no caminho. Se você tiver alguma dificuldade, que você for procurar alguém, as pessoas vão poder te ajudar, vão poder te orientar, vão servir como bússolas para você ali dentro. E Uhum. isso é muito positivo no ambiente de trabalho, né? Isso é muito positivo, isso é bom, porque você trabalhar em um lugar que você se sente perdido, que você se sente desamparado, é muito ruim. Né? Onde você, se você levantar a mão, a pessoa não vai te dar um retorno positivo, não vai te ajudar, é complicado. Então eu vejo que o feedback, ele, quando muito bem feito, de uma forma bem efetiva, ele te ajuda bastante também dentro do clima, dentro do ambiente de trabalho, sim. Legal. E olha, eu tenho ouvido muito aqui, a gente tem um programa aqui na GPS que chama Foco no Emprego, e esse programa ajuda pessoas a buscarem novos empregos, né? A acharem novos empregos. E tem muita gente que busca outro emprego com essa lógica. Ah, eu não estou tendo um ambiente de trabalho adequado, eu não consigo trabalhar bem ali naquela empresa, eu não consigo receber feedbacks. E aí acabam buscando outro emprego em função disso. Né? E eu sempre digo, olha, você pode até achar outro emprego, mas se você se colocar no lugar de que você pode levar isso para o teu ambiente de trabalho, eu tenho certeza de que você vai melhorar como profissional e vai ajudar o ambiente a melhorar. Porque às vezes a gente muda e acha os mesmos problemas, né? Não, com certeza. E olha que interessante, eu gostei desse comentário da Liga Comunique. É, quando a gente estava falando agora há pouco de você saber absorver o feedback, né? A hora Uhum. que o líder desenvolve essa habilidade, né, com o coachability dele, de saber absorver e saber aplicar o feedback que ele recebe da equipe, entra exatamente no que foi comentado agora. Você fica antenado ao que está acontecendo, aos problemas de relacionamento, você fica com o seu termômetro ligado, né? Você fica Uhum. entendendo a situação, você consegue entender como que está a tua equipe funcionando. Então, se alguma coisa estiver errado, você sabe aonde agir, você sabe como trabalhar, porque as pessoas já estão te dando os toques. Foi bem legal a Uhum. reflexão que surgiu aí no, Provavelmente você não vai na ter nossa live. surpresas, né? Não, é verdade. Você, às vezes, se você chegar e deixar tudo para a tua avaliação, para o desempenho, para falar para a pessoa depois de um ciclo de um ano inteiro, a pessoa não sabe porque daquilo que você está falando, não está lembrando mais. Aconteceu, sei lá, nos primeiros meses do ciclo. Né? Ou você vai Uhum. fazer isso, sei lá, todo mês de novembro. E no mês de dezembro anterior aconteceu. A pessoa já não está lembrando Um exatamente o que ano já não lembra aconteceu, mais como é que nada, né? foi exatamente. Ela lembra talvez um pouco por cima. E aí você chega e fala, olha, tá vendo? Isso aqui é porque você fez aqui, tal coisa em dezembro. A pessoa fala, tá, mas caramba, eu não lembro se foi tudo isso, né? Então, Hum. você tá antenado, você tá sentindo o termômetro do teu grupo é muito importante para você estar observando as pequenas variações de relacionamento, que uma pequena variação pode se transformar em algo muito grande ao Tá longo de agindo um na ano. hora, né? Tá agindo de acordo Exatamente. com o que está Muito acontecendo legal a naquela reflexão. hora. Ontem a gente estava numa conversa falando sobre, na verdade, a gente está falando sobre a educação das crianças, né? E aí nós falamos justamente isso, que os pais, né, precisam ir lá e apontar e corrigir na hora que acontece. Não, né? Antigamente as mães falavam assim, ó, quando chegar em casa a gente conversa, mas quando chegar em casa já esqueceu, né? Então é a mesma coisa, né? Lá no dia do feedback eu te falo o que você fez lá atrás, mas lá eu já esqueci, eu já não sei qual foi o impacto daquilo, nem lembro direito o que eu fiz. Então, ser pontual, né? Mostrar o que está acontecendo na hora que está acontecendo é importante. Não, sim. Durante a palestra, na segunda-feira, alguém tinha comentado sobre, se não me engano, foi a Fabiana, não sei se ela está assistindo a gente, mas ela comentou sobre a necessidade do feedback pontual, né, o benefício de um feedback pontual. Uhum. Você vê a coisa acontecendo, você vai lá e já orienta a pessoa, já corrige o curso da coisa antes que aconteça o impacto seja maior. Então, aquele gestor que deixa eu vou anotando no meu caderninho, na hora certa eu vou falar. Muita A coisa já hora, passou, muita que hora água que é já a hora passou. certa, né? Exatamente.
É nessa hora que a minha filha comentou ontem uma coisa também, eu achei muito legal. Eu gosto de trazer essas coisas para conversa quando eu estou falando alguma coisa. Ela comentou alguma coisa, que o nosso primeiro mentor, o nosso primeiro coach são as mães, né? Porque a Verdade. mãe ela faz isso, ela pega, é pontual. Aconteceu alguma coisa, ela já vem e faz isso, já comenta, fala, oh, não, isso não tá legal, olha, vamos fazer isso. E ela faz exatamente isso, né? Olha, não tá legal por causa disso, disso e disso, o impacto disso é isso. Vamos corrigir, vamos fazer de tal jeito. Então, o feedback pontual ele é muito importante. E se você é um líder que está, como foi comentado, né, da reflexão, você está sentindo a temperatura do teu grupo, você sabe exatamente o momento que você faz isso. Se Uhum. você tem um grupo que está trabalhando de uma forma colaborativa, as pessoas sabem fazer exatamente isso. Então eles vão te ajudar, eles vão falar, a hora que surgir alguma coisa, eles vão comentar alguma coisa com você, vão trabalhar isso. Isso é muito legal de estar desenvolvendo dentro do grupo, né? Legal. Fala uma coisa, qual foi o feedback mais importante que você recebeu na sua vida? Olha, eu recebi vários. Eu gosto de falar que eu não tive um mentor, eu tive vários, né? E Isso é um assim, privilégio. não, eu falo que eu fui muito privilegiado e em momentos bem críticos da minha carreira. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha um perfil muito diferente do que eu tenho hoje. E eu tive um gestor que chegou, me chamou num canto, ele me separou de todo mundo. A gente foi tomar café, era 2 horas da manhã, a gente trabalhava de madrugada. Ele me chamou num canto e falou pra mim exatamente isso, minha postura. Ele falou, cara, todo mundo fala, ah, você é um amor, você é uma pessoa super legal, ah, você é educado. Mas você não é, você tem que ter um pouquinho de agressividade, você tem que se impor, né? Você tem que começar a olhar para você e ver o que você é capaz de fazer, do que você é capaz de fazer, do que você consegue entregar e mostrar para as pessoas. Não adianta você ficar quietinho. Então aquilo mudou na minha vida. Depois eu tive um outro cara fantástico que foi o Ricardo Levi. Ele foi meu supervisor e ele falou uma coisa super bacana que é muito aplicável para feedback. É você controlar a emoção. Eu lembro que a gente estava passando uma situação bem complicada e ele estava apanhando de todo era lado. E a gente conversando depois, eu conversando com ele num café, falei, cara, como é que você consegue, né? E ele falou para mim assim, ah, Marcelo, primeira coisa, quando a gente está conversando, a gente está passando feedback para alguém, principalmente pares ou um cliente interno, você tem que manter o seu controle emocional, Uhum. porque a mensagem que você vai passar carregada com o que você está sentindo naquele momento, ela muda totalmente. Então, você pode perder a razão. Se você está certo, você acaba perdendo a razão. Você pode passar para a pessoa um significado diferente, né? Às Você vezes não quer é só passar o uma que, é coisa o para a como, pessoa. né? Exatamente, o teu como muda, né? A pessoa entende Uhum. exatamente o contrário do que você está passando. E, assim, os melhores feedbacks não é puxando sardinha, mas desde que eu comecei a fazer esse trabalho de como consultor, como mentor, trabalhando em casa, né, ou home office, né, então você acaba perdendo um pouco, você não tem aquele ambiente mais corporativo, então você perde esse contato. E a pessoa que sempre me dá os feedbacks, que dá aqueles puxão, às vezes puxão de orelha, é a minha esposa, é a Daniela. Então, sempre que ela vê alguma coisa, olha, isso aqui não tá legal, não, olha o que está acontecendo. Se você fizer desse jeito, olha o impacto que está dando, olha o que vai dar de errado. Vamos corrigir, corrige isso, muda desse jeito. Né? Então, no começo, eu lembro que bem no começo, ela chegou para mim e falou assim: você é totalmente desorganizado em planejamento. E eu sou mesmo, né? Eu tenho um, eu tenho um problema. E aí ela falou: você tem que se Feedbacks de planejar, esposa. montar, você tem que montar uma planilha, montar alguma coisa, ver uma forma de você trabalhar isso para você poder se organizar, porque aí ia acumulando as coisas, né, e atropelando. Foi então que eu comecei a dar uma olhada e achei um modelo certo para mim me planejar. Então hoje eu vejo que o modelo que funciona bem para mim hoje é o Agile, né, o Agile. Uhum. Então, mas eu consigo me organizar, consegui organizar minha agenda, meus projetos muito por cima do projeto, do feedback dela. Então, os feedbacks dela são muito importantes. E teve outras pessoas, né, que eu acho que se eu for começar a falar aqui vai virar
uma lista gigante. Mas eu tive muita sorte em termos de pessoas que sempre me orientaram na hora certa. Eu sempre achei alguém. E ser mentor me foi motivado muito por causa disso. Né? É poder oferecer esse recurso, essa vantagem que eu tive, né? Esse privilégio que eu tive de ter pessoas que me ajudaram, eu poder ajudar as pessoas. Então, fazer mentoria hoje é muito legal, porque eu vejo uma forma de retribuir tudo isso que eu recebo, né, que é uma forma Muito muito bom. grande de você aprender. Então, fazer mentoria, fazer as palestras, compartilhar conhecimento, acho que vai muito disso. É poder ajudar, é poder orientar, é poder oferecer um caminho, um insight para as pessoas. Muito bom. E é o tipo de coisa, né, que eu sempre digo aqui, falando com meus clientes, falando nas lives, que a gente aprende fazendo, né? Não tem, você tem até técnica, você tem curso, você tem um livro, você tem, mas se você não fizer todos os dias, né? Eu vi que a Daniela aí já sabe fazer isso bem, faz bem, faz todos os dias. Mas não adianta você usar isso uma vez a cada mês, uma vez a cada ano, porque você não ganha prática, não ganha desenvoltura para o feedback, né? Então, use sem moderação, né? Faça todos os dias, faça para o bem, não faça pensando que está fazendo nada para o mal em relação ao outro, né? Oh, e uma coisa que a gente vai percebendo conforme você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, né, fazendo feedback, é que você não é só você orientar a pessoa, você ajudar a pessoa a crescer, você cresce por tabela. Porque a comunicação Uhum, ela nunca é passiva, ela tem sempre uma reação. uhum, Então, por exemplo, quando eu faço a mentoria, eu acho que eu vi a Luísa por aí entrando, que é a minha mentorada. Eu faço a mentoria, por exemplo, com a Luísa, eu sempre aprendo muito com ela de volta. Né? Ela fala para uhum, mim, eu aprendi um monte de coisa com você, obrigado, mas eu aprendo muita coisa com ela. Né? E não só com ela, com todas as pessoas que eu faço mentoria. Às vezes eu faço mentoria, aquelas mentorias relâmpagos, né, para ajudar o pessoal em eventos de startup. E uhum, eu saio super pilhado, motivado, porque você aprende muita coisa com o pessoal que sente que está no começo, que não tem nada para oferecer de volta, mas ao contrário, eles oferecem muita coisa. Então, quando você começa a perceber isso do feedback, que você está ajudando a pessoa, mas também você está crescendo, porque você começa a enxergar o mundo de outra forma, é muito uhum. interessante, você começa a crescer. E aí entra de novo no diferencial, né, que você falou, que você tinha perguntado. Você se torna um profissional diferenciado, porque você vai aprendendo, você vai tendo visões diferentes de mundo, do teu próprio negócio, do teu próprio jeito de trabalhar. Né? Isso é muito Eu, legal. eu sempre brinco aqui que quem mais ouve o que a gente fala é o nosso próprio ouvido, né? Então, quanto mais a gente fala para o outro, mais a gente Mas ouve, você, né? E a gente precisa ter a capacidade de absorver aquilo que a gente fala também, né? Porque muitas vezes sim, você com fala, não, certeza. vou falar para o outro porque ele precisa melhorar. Mas, na verdade, a gente está falando primeiro para nós mesmos, né? Então, quem se dispõe a ajudar o outro, com certeza está sendo ajudado, É né? porque você, às vezes você vai se contextualizar. Então, por exemplo, você vai fazer um feedback sobre, você trabalha num grupo e você vai dar um feedback sobre algo que está acontecendo para uma pessoa que está tendo dificuldade. E na hora já aconteceu isso várias vezes comigo. Então, um colega está tendo uma dificuldade, eu vou ajudar ele, e na hora que eu ia ajudar, e na hora que eu estava ajudando, tentando entender o problema dele, contextualizando a situação dele, eu chegaram novos jeitos de trabalhar, de eu fazer o meu trabalho, de fazer o meu jeito de trabalhar, mudar. E aí eu dava até para fazer um feedback 2.0 depois. Falar, olha, então, depois daquela nossa conversa, eu tive uns insights meio doidos, comecei a mudar desse jeito. Olha, tá ficando mais legal, tá mais fácil de fazer isso e tal. E aí a gente vai crescendo junto. Esse é o legal, né? É o bacana de você trabalhar colaborativamente. Você dá o feedback, mas você retorna. É a lei do retorno, né? É muito, muito bacana. Desde que Quanto você mais você faça oferece, o mais negócio você tem, né? certinho, você perca aquela cultura de que o feedback é só para dar paulada. Então você tá vendo um colega ali fazendo, eu vou dar um feedback para ele, eu vou mostrar para ele que ele tá fazendo coisa errada. Ou então, nossa, eu vou elogiar porque a pessoa precisa daquele elogio. Não é só elogiar. Contextualiza, dá um feedback construtivo mesmo, a pessoa saber que você está elogiando ela, mas foi por que você está elogiando?
qual é o impacto que aquilo teve e por isso que você está fazendo aquele reconhecimento, né? Não só você como colega, mas como líder também. Você dá um elogio por elogiar, talvez às vezes acaba sendo tão nocivo quanto a paulada, quanto a Uhum, correção. Né? uhum. Você saber fazer isso direitinho, dar relevância à tua comunicação é importante. Né? Legal. Marcelo, eu sei que existem técnicas, existem formas de fazer isso, né? A gente não é à toa, né, que existem profissionais como você que estão ajudando outras pessoas a fazerem. Mas tem algumas diquinhas para a gente começar a fazer hoje mesmo, né? A gente não precisa voltar de uma aula, de uma mentoria para começar a fazer. Dá para começar a fazer logo, não dá? Dá sim. Então tá bom. Me dá umas dicas aí, duas, três dicas importantes para o pessoal começar a fazer hoje e começar a semana dando bons feedbacks para quem está trabalhando. Bom, como eu falei, existem três coisas que você não pode esquecer em hipótese alguma. Primeiro, na hora que você for fazer um feedback, se for falar alguma coisa para a pessoa, vai entendendo o que está acontecendo. Né? Então, evita o eu acho, eu penso, eu gostaria. Não, joga a real na pessoa. Como diz a minha filha caçula, vamos jogar a real. Então, chega e fala, olha, está acontecendo tal coisa. Então, por exemplo, olha, está tendo várias reclamações do cliente, porque você está, sei lá, está causando algum retrabalho, alguma coisa assim. E aí você contextualiza a pessoa, mostra para a pessoa o que está acontecendo, qual é o cenário, o que é que está pegando realmente. Por que você está indo lá falar com ela? Depois você mostra o impacto. Olha, eu estou te falando isso porque vai dar um problema X ou Y. Então, se você está falando sobre uma reclamação de cliente, por exemplo, você pode falar, olha, o impacto dessa reclamação pode ser a perda do cliente, a gente pode estar perdendo a nossa meta, é um retrabalho, nós vamos causar um aumento de custo, alguma coisa. Então, contextualiza e depois dá o impacto daquilo. Né? Uhum. Mostra para a pessoa a relevância. Por que aquilo que você está falando é relevante para ela? Né? Olha, isso daqui você está buscando uma promoção, um desenvolvimento de carreira, então por isso que eu estou te dando esse toque, porque isso aqui pode te ajudar lá na frente. Tá? Uhum. Contextualizou e deu impacto, dá uma sugestão para a pessoa, né? Ou dá um insight para ela, dá um caminho. Às vezes a gente chegar e só dar a paulada, a pessoa fica meio zonza, igual no desenho, né? Então, dá uma sugestão para a pessoa, olha, então, eu acho que você poderia melhorar em tal coisa. Então, por exemplo, se está tendo uma reclamação de cliente e o problema é atendimento, e o impacto disso é que o cliente pode sair. Então, a gente pode perder o cliente. Então, vamos fazer o seguinte: tenta melhorar o jeito de você se comunicar, tenta controlar a tua emoção, tenta na hora de falar com a pessoa, você está mais engajado. Então, vai dando algumas soluções para a pessoa. Como que ela pode melhorar o atendimento dela ao cliente, por exemplo, que o cliente reclamou, falou que foi ruim. Uhum. Né? Às vezes a pessoa fala assim, o cliente reclama, o atendente foi ríspido, foi mal educado. De repente não foi mal educado, ele foi seco, né? Direto, Pegou a informação direto. direto e jogou. E o impacto Uhum. foi esse. A pessoa fala, não vou voltar mais. Então você vai Uhum. lá, conversa com a pessoa e fala, olha, tenta conversar um pouco mais, não seja tão seco na hora de falar, dá um sorriso, né? Ninguém quer chegar aqui, por exemplo, se você trabalha num laboratório. Você vai lá para fazer um exame. Você não está indo lá passear. Então você chega lá, você já está tenso e chega e encontra uma pessoa carrancuda e que já te atende já de mau humor, você já fica pior, né, para você. Você já Então, vai ter o braço furado e ainda, ainda então o outro tá difícil. dá um sorriso, atende a pessoa com um humor bacana, né? Seja mais prestativo, se a pessoa tiver alguma dúvida, responde para a pessoa de bom grado, né? Então você vai dando algumas orientações para a pessoa. Isso qualquer situação vai funcionar. O feedback ele vai funcionar em qualquer situação, se você fizer esses três passos. Legal. Contextualiza, Então, mostra o impacto, cenário, contextualiza a impacto pessoa e com os dados sugestão. e termina dando uma sugestão de melhoria. Ó, Aí com simples, certeza a né? pessoa vai estar direcionada. Simples, rápido, eficaz e não E faz mal aí, para ninguém, né? não, e aí entra no que eu comentei do Rodrigo Gianfredo, né? Uhum. Quando você fez um feedback desse jeito, você tem um mini curso, porque você está falando para a pessoa qual é o problema, você está falando onde que está pegando, qual é a dor que está dando, e você está falando para ela como que ela pode resolver aquilo. Então,
a chance dela não voltar a fazer aquilo de novo, aquele problema, aquele caso que aconteceu, a chance dela não fazer aquilo de novo é muito grande. Ou seja, você treinou ela, você capacitou ela. Então é um mini treinamento se você fizer direitinho, for bem eficaz, prestar atenção. Acaba sendo bem bacana você saber fazer isso e você se dedicar para desenvolver o feedback. E muitas vezes a gente tem vícios, né? Eu me lembro que eu perguntei para você aí do qual foi o feedback mais importante que você recebeu, eu lembrei do meu. Eu trabalhei, eu fiz estágio numa empresa em que eu tinha um líder extremamente controlador. E tudo que a gente estava fazendo ele queria saber. E ele queria dar opinião, queria dar orientação. E eu acostumei com aquilo. E eu não achava, né, que aquilo era uma questão. Eu achava que era daquele jeito. E eu fui trabalhar numa outra empresa e usei a mesma técnica que eu usava com ele. Fiz uma lista de problemas, de coisas a serem resolvidas. Entrei na sala da minha líder. Falei, ó, tem umas coisas aqui para serem resolvidas. Ela, tá, o que é? E aí eu com uma listona assim, ó. E aí, ó, tal coisa, o que eu faço? Ela começou a olhar para mim e fez assim, ó. Você acha que eu ganho para isso? Eu falei, como assim, não? Não, você acha que o meu trabalho é ficar resolvendo esses problemas seus? Eu falei, não, mas aqui. Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, Thalita, a partir de agora. Esse foi o feedback mais importante que eu recebi na minha vida. Eu devia ter uns 22, 23 anos. O que você puder resolver, resolva e nem me conte. O que você não puder resolver, ache uma sugestão de como é que você resolveria. E se você precisar muito de mim e não tiver nem ideia de como é que você vai resolver isso, você entra aqui e me pergunta. Fora isso, se vira. E foi ótimo. Por quê? Porque eu era muito jovem, não tinha uma cultura de resolver coisas, de resolver problemas, né? Tinha uma cultura de buscar a solução com o outro. E naquele momento, ela me deu autonomia para começar a resolver coisas. Né? E eu tenho certeza de que a minha vida, o meu trabalho mudou em relação àquele feedback que eu recebi. E até hoje eu brinco com o pessoal assim, eu falo assim, gente, tudo na vida tem 1 milhão de formas de serem resolvidas. Porque eu treinei meu cérebro a partir daquele dia para resolver e não para buscar mais a solução com alguém. Né? Não para ficar perguntando como é que eu resolveria, para ir resolver de forma autônoma, de resolver de forma, né, tentar resolver pelo menos, não ir atrás da solução buscando a informação de outra pessoa. Se você aprendeu, se você entendeu, você repassa, né? E com certeza eu consegui fazer isso para um monte de pessoas também. Agora, se naquele momento eu tivesse ficado melindrada ou chateada, provavelmente eu nem lembraria daquele feedback, só lembraria da chateação que eu fiquei, né? Então, é bom que você ouça e entenda por que aquilo é importante para você. E é interessante que existem algumas frases que a gente escuta no começo de carreira que naquele momento a gente te incomoda um pouquinho. Eu lembro que uma que me incomodava muito era quando algum gestor chegava e falava assim, gente, eu não quero que traga problema para mim, traz uma solução. Eu, caramba, né? E hoje você olhando para trás, você para e pensa, quando você entra na sala do teu gestor e leva um problema, você está dando um feedback de processo para ele. Uhum. E na hora que você para no impacto, é exatamente isso, né? Ele não tem uma sugestão de solução e às vezes a solução quem está enxergando é você que está ali na operação. Então ele Uhum. te pergunta, tá, é um feedback que você está dando, você contextualizou ele, deu um impacto e ele precisa de uma solução, ele quer saber o que ele pode fazer para te ajudar. Né? Como diria um amigo meu, me ajuda a eu te ajudar. E, e a gente às vezes fica, né, encucado com aquilo, caramba, por que ele falou isso? Mas é exatamente porque ficou faltando a última parte do feedback que você foi dar. Você Que é se a dispôs a ir lá e sugestão, dar um né? feedback para ele do processo, que o processo dele está com um problema, né? Porque ele como gestor, ele é o dono do processo, né? Você dá um Uhum. feedback para ele, fala que você está detectando um problema, que você está tendo um problema, mas você não dá nenhuma solução, você deixa 100% às vezes para ele, porque você vê que você acredita que aquilo ali não é um problema seu. Só que você está enxergando. Às vezes você tem a solução na tua cabeça, você não quer falar porque você acha que aquilo ali é deveria. Mas na verdade, a hora que você vai fazer o feedback, você passa a ter essa necessidade de falar para ele também a solução. Né? Se você não Uhum. falar, ele não vai conseguir te ajudar, ele não vai conseguir te dar uma solução efetiva para o teu problema. Ele não Ajuda está o ali, outro a te ele não ajudar, sabe né? fazer. Exatamente.
né? Então, Não, tá bom. existem frases que você vai amadurecendo, você vai aprendendo, você vai olhando para trás e fala, caramba, se eu tivesse Como foi feito isso naquela importante, né? situação, eu não teria ficado chateado, não teria voltado para minha mesa, feito um negócio apanhado para fazer, precisando da ajuda e eu não falei porque eu achei que não tinha que falar, né? Que ele estava Uhum. dando, sei lá, de repente uma bronca. Então, acho que é muito importante, né, a gente desenvolver, a gente escutar, principalmente você desenvolver a capacidade de absorver feedback, né, ouvir. Não importa quem é que está te dando feedback, se a pessoa está te dando um feedback é porque ela enxergou algo e ela viu que a necessidade, né, existia uma necessidade de você melhorar aquele ponto, era alguma coisa que estava te prejudicando em algum momento, em alguma situação, né? Então é interessante a gente estar sempre atento a isso. Atento. E às vezes a gente recebe feedback de forma até disfarçada, né? Como uma sugestão, como uma dica, como um toque. Então, seja, né? Você brincou que recebe feedback da esposa. Às vezes a gente recebe feedback das crianças, né? Eles falam coisas e falam, meu Deus, olha, se eu parar para pensar, realmente tem sentido. Então, fica com a antena ligada, porque com certeza tem um monte de gente dando feedback aí e a gente pode estar, sei lá, por algum motivo não absorvendo tudo que poderia, né? Com certeza. Tem que estar de olho no ambiente, tem que estar ouvindo tudo, né? Você não pode ter um preconceito de quem está comentando alguma coisa com você, Com né? certeza. Esse preconceito não pode existir. Você tem que estar aberto, tem que estar escutando, né? Uma coisa que eu aprendi, eu trabalhei como mecânico de aeronaves no começo da minha carreira. E o que acontecia? Quando a gente virava à noite fazendo um trabalho e a gente não conseguia resolver, a primeira coisa que a gente fazia era pegar alguém do turno que estava chegando, levar até lá e falar o que estava acontecendo para a pessoa, de repente, dar alguma sugestão. Por quê? Porque ela não estava envolvida no problema, ela não estava vivendo aquilo, não estava tão imersa como a gente. E ela de fora ela conseguia enxergar melhor. Então o Uhum. feedback é muito disso, né? Você está imerso no teu mundo e alguém está de fora, está enxergando o problema de um jeito que você não consegue enxergar, que você, por N motivos, você não consegue ver. Então podem sair muitas soluções para o que você está fazendo a partir dali. Com certeza vai trazer possibilidades que você não tinha pensado, né? Sim, com certeza. Muito bom, Marcelo. Quero, já tá dando nosso tempo, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar aqui, então eu quero te agradecer demais por essa conversa. Tenho certeza, me agregou muito. Então, o feedback para você foi muito bom para mim. Ah, também Aprendi foi muito muito. bom para mim. Muito legal. Muito Que bom o bom. convite. Aprendi muito com você e espero poder conversar com você outras vezes, trazer outros temas aqui e contribuir, né? Dar bons feedbacks para as pessoas que estão aí nos assistindo. Gente, quem ficou até agora com a gente também, muito obrigado. Boa semana. Espero que todas essas dicas sejam diferenciais para vocês essa semana. E que se você precisar dar um feedback agora, nesse instante, você use essa estratégia que o Marcelo trouxe aí, ó. O cenário, o impacto e a dica de como é que a pessoa resolve aquilo. Três passinhos simples, mas que eu tenho certeza que vai mudar a forma como você está conversando com as pessoas. Também queria agradecer o convite, foi muito legal, muito Muito bacana. bom. E agradecer o pessoal que entrou, né, assistiu a nossa live. E se alguém quiser conversar, pode mandar uma mensagem direta, pode soltar Chama um comentário direct lá pro Marcelo. e vamos conversar. Vai ser um prazer a gente bater um papo, a gente falar um pouco mais. Fico à disposição se alguém quiser conversar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar. Vai ser um prazer. E a hora Muito. que quiser, é só chamar, a gente está de volta. Então tá bom, Marcelo. Muito obrigada. Bom dia, boa semana. E eu espero que durante essa semana a gente possa usar muitas vezes todas essas dicas que você trouxe, todas essas informações. Um abraço, até Que a bom, excelente próxima. semana para todo mundo também. Um abração, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.